Oi, telespectador da TV Caravelas, nós vamos começar agora mais um Filosofia em Questão. Hoje trataremos a respeito de um tema inusitado, que aparentemente não dá filosofia, que são fotografias. Mas aqueles mais versados em filosofia sabem que esse é um tema muito caro à filosofia, principalmente a filósofos, por exemplo, da escola de Frankfurt, como Walter Benjamin, Theodor Adorno, entre outros. Nós vamos usar, mais especificamente, um texto de um filósofo da República Tcheca, que chama-se Vilém Flusset, e que teve um tempo aqui no Brasil. Ele veio lá da República Tcheca, se não me engano, fugido da Segunda Guerra Mundial, e aqui aportou e deu aula na USP, e por aqui viveu, acho que até a sua morte, se não me engano, até o fim da década de 80. Então vamos falar um pouco a respeito desse livro do Vilém Flusset e a respeito das ideias que ele tem sobre a fotografia e como a fotografia é tão influente no nosso modo de pensar e no mundo contemporâneo. Então, em primeiro lugar, ele fala lá no seu livro, as fotografias são onipresentes no nosso mundo contemporâneo. Elas são coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas em vitrines, paredes de escritório, afixadas no muro, em cartazes, impressas em livros, lata de conserva, camiseta, numa infinidade de meios. Mas o que significam tais fotografias, certo? Vistas ingenuamente, essas fotografias significam cenas que se imprimem automaticamente sobre superfícies. No entanto, se o observador ingênuo percorrer o universo fotográfico que o cerca, não poderá deixar de ficar perturbado. O universo fotográfico representa o mundo lá fora, através desse universo, o mundo. A vantagem é permitir que se vejam as cenas inacessíveis e preservar as passageiras. Mas o que afinal de contas seja admitido, isso já é uma filosofia da fotografia rudimentar. Ou seja, o que são as fotografias, quais são as diferenças, qual é a diferença da fotografia para outros modos de informação. Então nós vamos tratar um pouco a respeito disso aqui agora e vamos falar que isso é uma filosofia da fotografia. Então, em primeiro lugar, vale falar a respeito das imagens, porque a fotografia é uma imagem, ela não é uma imagem tradicional, como uma pintura rupestre, uma pintura de um quadro. Ela é uma imagem técnica, ou seja, ela é uma imagem produzida por um aparelho, certo? Mas vamos tratar primeiro a respeito das imagens. As imagens, elas são mediações entre o homem e o mundo. O homem existe, isto é, o mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o mundo. Mas ao fazê-lo, entrepõe-se entre o mundo e o homem. O homem, ao invés de se servir das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais decifra as cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai sendo vivenciado como conjunto de cenas. Tal inversão da função das imagens é idolatria. Para o idólatra, o homem que vive magicamente, a realidade reflete imagens e não a imagem reflete o mundo, certo? Então podemos observar hoje de que forma se processa a magicização da vida. As imagens técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imaginística e remagicizam a vida. Segundo essas considerações, as imagens técnicas significam conceitos programados. Elas visam programar magicamente o comportamento dos receptores dessas imagens. Agora cabe fazer uma distinção que é muito importante, porque a escrita, ela vem, de certa forma, para superar essa idolatria da imagem, certo? Então, quando a escrita surge, com os fenícios, mais apuradamente lá na Grécia Antiga, certo? E passa a ser um instrumento veiculador da informação, um instrumento mais tradicional veiculador da informação, talvez isso se dê com os escritos de Homero, certo? Ela vem, de certa forma, recodificar o mundo que era transposto por essas imagens, certo? Então, a escrita, ela consistia e consiste
em desafiar as superfícies das imagens em linhas, certo? Então, aquilo que a imagem colocava em 2 dimensões, o texto vai colocar em uma dimensão, na dimensão linear, certo? Então, ela vai alinhar esses elementos imaginísticos. Eis como foi inventada essa escrita linear. Tratava-se de transcodificar o tempo circular da fotografia, não, da imagem tradicional, traduzir essas cenas em processos. Então, a imagem transfigura o mundo em cena e a escrita, ela transfigura as cenas em processos. Surgia assim, com a escrita, a consciência histórica, ou a própria história, se assim quisermos dizer. Existe a pré-história antes da escrita, podemos separar o mundo assim agora, e a história, a partir do momento em que a escrita passa a codificar o mundo. Então, a escrita é uma consciência dirigida contra as imagens, fato nitidamente observável entre os filósofos pré-socráticos e, sobretudo, entre os profetas judeus. Os textos, então, eles foram inventados no momento de crise das imagens, a fim de ultrapassar o perigo da idolatria, certo? Aí, com o tempo, certo, vão surgir, no momento talvez de crise dos textos, as imagens técnicas. Então, as imagens técnicas, elas foram inventadas no momento de crise dos textos, a fim de ultrapassar o período da textolatria. Então, a imagem tradicional, ela produz uma idolatria, certo? Uma exacerbação da imagem, certo? E o perigo da imagem se tornar, não o mundo, o reflexo do mundo, mas o mundo começa a se tornar o reflexo da imagem. Então, o texto vem resgatar o mundo, de certa forma, recodificando ele em processos, certo? E isso, nesse processo histórico e de codificação do mundo em texto, está incluído certas ideias sobre o mundo, como, por exemplo, a lei da causa e do efeito, que até falamos no programa anterior. Então, a lei da causa e do efeito, o que vem antes e depois, isso é uma coisa configurada, ou seja, a nossa mente acabou sendo configurada textualmente e começou a enxergar o mundo textualmente, certo? Então, tal intenção implícita das imagens técnicas, então essa é a função dos textos. Agora, a função das imagens técnicas nós vamos explicitar agora, certo? Então, a função das imagens técnicas é de emancipar a sociedade da necessidade de pensar conceitualmente. As imagens técnicas devem substituir a consciência histórica por consciência mágica de segunda ordem, ou como mesmo o próprio Willem Flusser diz, em consciência pós-histórica. Então, a imagem técnica, essa através do qual eu estou chegando até você aí, telespectador, ela vem substituir a capacidade conceitual por capacidade imaginativa de segunda ordem. Deste modo, a cultura ocidental se dividiu em 3 ramos: imaginação marginalizada pela sociedade, o pensamento conceitual, que foi se tornando cada vez mais hermético, e o pensamento conceitual barato. Uma cultura assim dividida, ela não poderia sobreviver, a não ser que ela fosse reunificada. E talvez foi isso que a imagem técnica procurou estabelecer, certo? Uma reunificação desse mundo dividido. A magia atual ritualiza outro tipo de modelo, certo? A magia da imagem técnica, ela ritualiza outro tipo de modelo. O mito não é elaborado no interior da transmissão, já que é elaborado por um Deus, né? Estou pensando lá no mundo antigo. O programa é elaborado no interior mesmo da transmissão, por funcionários. A nova magia é ritualização de programas, visando programar seus receptores para um comportamento mágico programado. Agora, historicamente, os primeiros aparelhos, a fotografia e a telegrafia, foram produzidos como simulações do pensamento humano, tendo, para tanto, recorrido a teorias científicas. Em suma, os aparelhos são caixas pretas que simulam o pensamento humano graças a teorias científicas, as quais, como o pensamento humano, permutam símbolos contidos em sua memória, em seu programa. Caixas pretas que brincam de pensar. O fotógrafo, reparem bem, ele escolhe dentre as categorias disponíveis as que lhe parecem mais convenientes. Nesse sentido, o aparelho funciona em função da intenção do fotógrafo.
mas a sua escolha é limitada pelo número de categorias inscritas no aparelho. A escolha do fotógrafo, de certa forma, é uma escolha programada. Mas vamos ver como é que pode isso, né? Quem escolhe então o que faz a fotografia não é o fotógrafo, é o aparelho, de certa forma, que configura as categorias pelas quais o fotógrafo está codificando o mundo. Então, o aparelho fotográfico é o primeiro, o mais simples e relativamente o mais transparente de todos os aparelhos. O fotógrafo é o primeiro funcionário, o mais ingênuo e o mais viável de ser analisado. No entanto, no aparelho fotográfico, no fotógrafo, já estão como germes contidas todas as virtualidades do mundo pós-industrial. Sobretudo, se torna observável nas atividades fotográficas a desvalorização do objeto e a valorização da informação como sede do poder. Portanto, a análise do gesto de fotografar, este movimento do complexo aparelho fotógrafo, pode ser exercido para análise da existência humana no mundo pós-industrial. O fotógrafo, ele não vai inventar novas categorias, a não ser que deixe de fotografar e passe a funcionar na fábrica que programa o aparelho. Nesse sentido, a própria escolha do fotógrafo funciona em função do programa do aparelho, de maneira que o fotógrafo que está escolhendo livremente, mas na realidade, porém, o fotógrafo somente pode fotografar o fotografável, isto é, o que está inscrito no aparelho. Para que algo seja fotografável, deve ser transcodificado em cena. O fotógrafo não pode fotografar processos, assim como os textos, certo? Codificam o mundo em processos. De maneira que o aparelho programa o fotógrafo para transcodificar tudo em cena, para magicizar tudo. Esquematicamente, a intenção do fotógrafo é esta. Primeiro, codificar em forma de imagem os conceitos que tem na memória. Em segundo lugar, servir-se do aparelho para fazer isso. Em terceiro lugar, fazer com que tais imagens sirvam de modelos para outros homens. Em quarto lugar, fixar tais imagens para sempre. Resumindo, a intenção é a de eternizar seus conceitos em forma de imagens, acessíveis aos outros, a fim de se eternizar nos outros. Esquematicamente, a intenção programada no aparelho é esta. Então, aquelas são as intenções do fotógrafo. Agora, as do aparelho são codificar os conceitos inscritos no seu programa em forma de imagens. Em segundo lugar, servir-se de um fotógrafo, a menos que esteja programado para fotografar automaticamente. Em terceiro lugar, fazer com que tais imagens sirvam de modelos para homens. Em quarto lugar, fazer imagens sempre mais aperfeiçoadas. Resumindo, a intenção do aparelho é a de realizar o seu programa, ou seja, programar os homens para que lhes sirvam de feedback para o seu contínuo aperfeiçoamento. Mas por trás da intenção do aparelho fotográfico, a intenção de outros aparelhos. O aparelho fotográfico é produto do aparelho da indústria fotográfica, que é produto do aparelho do parque industrial, que é produto do aparelho socioeconômico e assim por diante. Através de toda essa hierarquia de aparelhos, corre uma única e gigantesca intenção que se manifesta no output do aparelho fotográfico: fazer com que os aparelhos programem a sociedade para um comportamento propício ao constante aperfeiçoamento dos aparelhos. Aparentemente, ao escolher sua caça e as categorias apropriadas a ela, o fotógrafo pode recorrer a critérios alheios ao aparelho. Por exemplo, ao recorrer a critérios estéticos, políticos, epistemológicos, sua intenção será de produzir imagens belas, ou politicamente engajadas, ou que tragam conhecimento. Na realidade, tais critérios estão eles também programados no aparelho. Da seguinte maneira: para fotografar, o fotógrafo precisa, antes de mais nada, conceber sua intenção estética, política e etc., porque necessita saber o que está fazendo ao manipular o lado output do aparelho. A manipulação do aparelho é gesto técnico, isto é, gesto que articula conceitos. O aparelho obriga o fotógrafo a transcodificar sua intenção em conceitos, antes de poder transcodificá-la em imagens. Em fotografia, não pode haver ingenuidade. Nem mesmo turistas ou crianças fotografam ingenuamente. Agem conceitualmente, porque tecnicamente. Toda intenção estética, política ou epistemológica deve necessariamente passar pelo crivo da conceituação antes de resultar em imagem. O aparelho foi programado para isso.
Fotografias são imagens de conceitos. São conceitos transcodificados em cenas. O propósito desse gesto unificado é produzir fotografias, isto é, superfícies nas quais se realizam simbolicamente cenas. Essas significam conceitos programados na memória do fotógrafo e do aparelho. A realização se dá graças a um jogo de permutação entre os conceitos e graças a uma automática transcodificação de tais conceitos permutados em imagens. Enfim, no curso da história, os textos, vamos voltar então a fazer uma retrospectiva, certo? Do que nós falamos, que falamos talvez muito rapidamente, até porque estamos utilizando aqui nessa fala muito do texto do Willem Flusser, porque ele explica já muito bem, cremos que a explicação dele basta, assim como a fotografia basta para explicar o mundo, certo? Então, no curso da história, os textos explicavam as imagens, desmitizavam-nas. Doravante, as imagens ilustram os textos, remitizando-os. Então, o que acontecia? Os textos desmistificavam, de certa forma, desmitificavam as imagens. E agora as imagens vêm para remagicizar o mundo, certo? Para reconfigurar o mundo, o qual o texto e aquilo e toda aquela carga que ele traz para a interpretação e para a codificação do mundo busca. Então, no curso da história, as imagens eram subservientes, podia-se dispensá-las, certo? Atualmente, os textos são subservientes e podem ser dispensados. No decorrer da história, o iletrado era um aleijado da cultura dominada por textos. Agora, o iletrado participa da cultura dominada por imagens. Não é, pois, historicamente que agimos face à guerra. Vamos só fazer uma retrospectiva. Então, nós vamos dar um exemplo agora de como uma notícia, de como a imagem trata um dado acontecimento, certo? Então, vamos dar um exemplo agora a respeito de como, vamos supor, há uma guerra no Líbano e como chega até nós a informação a respeito dessa guerra, tanto por textos de jornais como por fotografias nesses mesmos jornais, certo? Então, a cena fotográfica na guerra no Líbano consiste de elementos que se relacionam significativamente. No sentido temporal, um elemento precede outro e pode suceder ao precedente. No sentido de superfície, um elemento dá significado a outro e recebe significado de outro. Apesar disso, a superfície da imagem passa a ser significativa, carregada de valores, está plena de deuses, mostra o que é bom e o que é mal. Os tanques são maus, as crianças são boas, Beirute em chamas é infernal, o médico de uniforme branco são anjos, a fotografia é hierofania, o sacro nela transparece. E o que vale para esta fotografia relativa ao Líbano, vale para todas as demais. São todas elas imagens de forças inefáveis que giram em torno da imagem, conferindo-lhe sabor indefinível. Imagens de forças ocultas que giram magicamente, fascinam seu receptor sem que este saiba dizer o que o fascina. O receptor pode recorrer ao artigo de jornal que acompanha a fotografia para dar nome ao que está vendo. Mas ao ler o artigo, está sob a influência do fascínio mágico da fotografia. Não quer explicação sobre o que viu, apenas confirmação. Está farto de explicações de todo tipo. Explicações nada adianta se comparadas com o que se vê. Não quer saber sobre causas ou efeitos da cena, porque é esta e não o artigo que transmite realidade. E como tal realidade é mágica, a fotografia não a transmite. É ela a própria realidade. A realidade da guerra no Líbano, a realidade ela mesma está na fotografia. Não pode estar em outro lugar. Se o receptor da fotografia for para o Líbano ver a guerra com seus próprios olhos, estará vendo a mesma cena, já que olha tudo pelas categorias da fotografia. Está programado para ver magicamente e para que fazer tal viagem se a fotografia lhe traz a guerra para sua casa. O vetor de significado se inverteu. O símbolo é o real e o significado é o pretexto. O universo dos símbolos, entre os quais o universo fotográfico é o mais importante, é o universo mágico da realidade. Não adianta perguntar o que a fotografia da cena libanesa significa na realidade. Os olhos veem o que ela significa. O resto é metafísica de má qualidade.
E assim a fotografia vai modelando seus receptores. Estes reconhecem nela forças ocultas, inefáveis, vivenciam concretamente o efeito de tais forças e agem ritualmente para propiciar tais forças. Então, telespectador da TV Caravelas, esse foi mais um Filosofia em Questão, onde tratamos, talvez não da maneira habitual que tratamos os outros temas, da filosofia da fotografia. Peço paciência a vocês e que vocês assistam o próximo Filosofia em Questão, onde explicaremos um pouco mais a respeito desse tema da filosofia da fotografia. E inseriremos outros conteúdos, principalmente aqueles veiculados pela Escola de Frankfurt a respeito da indústria cultural e que convergem com esse mesmo assunto. Um abraço, até o próximo. Filosofia em Questão.